Não sei porquê, mas quando eu vi o vídeo desse cara, eu lembrei desse vídeo. É isso aí! Só, Muito louco! só. Isso aí! Pode crer! Você está vendo um dos momentos mais brilhantes de quem usa drogas. Drogas, nem morto. Só! Então, gente, esse vídeo aqui é um vídeo resposta ao canal dos Mortadelas, onde um maluco lá falou uma série de coisas ao respeito de Jair Bolsonaro, postou um monte de links e etc, etc, etc. E eu vim aqui esclarecer alguns pontos que ele diz ali que estão naquele vídeo ali. Então, vamos lá. Não, a primeira coisa que me chamou a atenção foi de onde ele tirou as fontes daquilo lá, né? Que ele traz uma série de páginas de jornais ali e cita. Então, eu fui atrás lá dos arquivos da Folha e dos arquivos da Veja. E realmente, as fontes existem, elas estão de acordo, existe. Algumas eu não achei, porque às vezes é um quadrado muito pequeno, então eu não consegui achar. E a outras eu achei, como do Bolsonaro da Veja lá, e algumas páginas, algumas folhas da Folha de São Paulo, né? Algumas páginas da Folha de São Paulo. E interessante que nesse link do bolsonaro.tumblr.com, eu vou colocar aqui a referência do link, ele praticamente ele só seguiu aquilo lá. Metade das informações que ele pegou foi daquilo lá. Então nada que ele fala lá, ele exatamente correu atrás. Ele já tinha praticamente pronto já para ele falar, né? Eu até tenho a impressão que alguém, sei lá, fez aquilo lá. Enfim. Só para vocês terem uma ideia do que é essa página do Bolsonaro e tumblr.com, olha só aqui um esclarecimento da página. Esse Tumblr não tem motivações partidárias, mas ideológicas. Todos os artigos selecionados aqui são da mídia conservadora, Veja e Folha de São Paulo, especificamente. Nada do que nessa página foi inventado. Todas as informações estão em arquivos públicos e acessíveis para todo brasileiro. Tá, isso pode ser verdade, mas algumas coisas têm que ser esclarecidas, né? Então, leia cada artigo, tá. Então, vamos então aqui. Veja e Folha de São Paulo são especificamente conservadores, tá? Então, eu vou trazer aqui duas imagens de como a Folha e de como a Veja começaram. E eu vou comentar depois. Então, como vocês podem ver, a primeira matéria, a primeira revista da Veja foi a respeito do comunismo e eu quase chorei ali do que a Rússia, a União Soviética, grande galáxia e do Sol e etc, e o caralho de asa, enquanto a Folha, surpreendentemente, ela noticiava até de maneira até de forma imparcial, né? O pessoal, as pessoas se manifestavam e iam para as ruas por causa da morte de um soldado, né? Por causa da morte de um soldado, as pessoas iam na rua fazer manifestação, né? Então, interessante isso, né? Como é que eram as coisas naquela época. Enquanto a Veja, que hoje é considerada mais de direita, né? Porque tinha o Rodrigo Constantino, o Reinaldo Azevedo, o Felipe Moura Brasil e etc. E hoje a Folha é considerada mais desonesta, né? Porque teve uma matéria que os manifestantes de direita eram intervencionistas, né? Então é interessante isso, né? Você pesquisar um pouco das coisas, né? Antes de você falar e etc. Então, não sei como é que. Eu não sei o que aconteceu, alguma coisa mudou, né? Então isso não cabe a mim descrever, mas é só uma curiosidade que eu trouxe aqui pra vocês.
Então, essa matéria da Veja, ela foi publicada em 1987, mas segundo a jornalista Cássia Maria, ela fez contato com os entrevistados em 1986. Então, ela já tinha um certo contato com Jair Bolsonaro e o outro capitão lá, que ela caguetou, né? Porque ela caguetou, foi um caguete, né? Porque é o seguinte, o Jair Bolsonaro confiou nela. Ele falou que só falaria o que falaria se a jornalista não fosse falar isso na mídia, não fosse publicar isso na mídia, né? Então, para quem não sabe, esqueci de falar aqui, para quem não sabe, é sobre as bombas, né, que o Jair Bolsonaro supostamente iria explodir. Então, a Cássia Maria, jornalista, ela caguetou, ela não tinha motivos para para fazer isso, porque mês passado, um ano, o Jair Bolsonaro não tinha explodido nada, né? Porque de 86 para 87 é bastante tempo, né? Então ela dedurou o Jair Bolsonaro, né? Publicou na mídia, né? Para prejudicar o Jair Bolsonaro, né? Porque naquele período já tinha encerrado o período militar, então os jornalistas eles estavam se empenhando em queimar a imagem, né, queimar o filme das Forças Armadas, né? Então eu acho que a jornalista ela quis se autopromover em cima do Bolsonaro, sabendo que ele era militar, para conseguir, sei lá, um reconhecimento entre os jornalistas de esquerda, né, que praticamente todos os jornalistas são de esquerda, né? E o que ela fez foi completamente antiético, né? O Bolsonaro, ela tinha confiança do Jair Bolsonaro, né? Então, e fazer uma coisa dessa é completamente antiético, né? Um jornalista que faz isso, a mídia que faz isso não merece respeito nenhum, né? Convenhamos, né? Não tem credibilidade nenhuma. Uma puta falta de caráter isso, né? Caguetou. E se vocês forem procurar sobre procurem aí, Cássia Maria Jornalista, coloquem no Google, Cássia Maria Jornalista e se virem aí, procurem aí que vocês vão ver aí matéria do Jus Navigante falando sobre essas coisas, né? O sigilo de fonte e o segredo profissional, né? Eu não vou entrar muito a fundo nisso aqui, só vou trazer algumas coisas, tirar algumas coisas do fundo, né? Trazer algumas coisas às claras, né? Então, não tem o que falar, né? A jornalista ela foi completamente imoral e antiética, né? Não tem o que falar, não tem o que falar, né? E sem falar que também que o Bolsonaro, a respeito dessas coisas da bomba, ele foi levado ao Superior Tribunal Militar e foi absolvido pelo Superior Tribunal Militar. O Superior Tribunal Militar não condenou o Jair Messias Bolsonaro, porque ele foi processado a respeito disso aí. Ele foi processado e foi absolvido, foi inocentado. Então, é coisa desnecessária. A gente voltar isso no tempo, né? Então, entende? E isso considerando que a matéria da Cássia é verdadeira, né? Que não é uma coisa mentirosa, não é uma matéria mentirosa, né? A entrevista não é mentirosa. E o Jair Bolsonaro disse que explodiria a espoleta, né? O que que é espoleta? O que que é espoleta? Espoleta é como se fosse uma bobinha 4, uma bomba 4, né? Porque a espoleta ela não é explosivo em si, né? Ela é o que dá início ao... Ela é que faz o explosivo explodir, a espoleta, né? Então, foi feito para baixar a moral mesmo do Bolsonaro, para difamar, né, ele e manchar a reputação do Bolsonaro. Eu creio que seja isso. Ele falou ali sobre pensão e Bolsa Família, né? Só que a pensão dos militares, ela é tirada do próprio salário dos militares, né? Diferente do Bolsa Família, que é tirar dinheiro de todos os brasileiros. O Zé Droguinha também quis fazer uma tentativa chula de relacionar controle de natalidade com nazismo e Bolsonaro, né? Eu não entendi, eu não entendi por que ele quis relacionar isso, né? Controle de natalidade não foi inventado pelo nazismo, não tem nada a ver. No controle de natalidade, se não me engano, tem mais a ver com malthusianismo, né? Eu não concordo com o controle de natalidade, mas e daí? E daí?
Eu posso muito bem discordar do Jair Bolsonaro em certo aspecto e concordar com ele em outro aspecto, né? Para você concordar com alguém, você não tem que concordar integralmente nem discordar integralmente, né? Isso me lembra um pouco o marxismo maoísta, né? Que, se eles são a favor, então temos que ser contra. Se eles são a favor de uma coisa, nós temos que ser contra tudo que eles são a favor, né? Isso é marxismo, né? Marxismo maoísta, né? Que coisa boboca. Mas é isso aí. Outra coisa ridícula também foi como o Bolsonaro tem dois filhos na política, quer dizer que ele é nepotista, né? Uma coisa não tem nada a ver, né? Se o povo votou nele, se o povo gosta da família Bolsonaro, não há nada que eu possa fazer, né? O povo quer o Bolsonaro, né? E outra coisa foi que ele disse que ele trouxe parentes para ocupar cargos políticos junto dele, né? Mas só que não foi especificado também qual o grau de parentesco. Eu creio que tenha um grau de parentesco muito próximo e eu acho que isso também não me incomoda, né? Desde que seja dentro da lei. A ditadura era tão sanguinária, mas tão sanguinária, que durante 20 anos de ditadura morreram 300, não sei quantos militantes de esquerda, né? E fora que a imprensa era tão reprimida que a Veja, que era explicitamente comunista, resistia. E a ditadura era tão dura, mas a pressão era tão grande que o Lula, ele fundou o Partido dos Trabalhadores nos anos 80, durante a ditadura. O partido mais do que claro que é socialista, né? Você vê tanto que a ditadura massacrava a esquerda, né? Pois é. Aqui é sobre o casamento gay na época do Fernando Henrique Cardoso, em que se ele visse dois homens se beijando na rua, ele batia, né? Olha, a mesma mídia que cagueta, né, o Bolsonaro, que depois fala uma coisa dessa do Bolsonaro, bom, eu prefiro, eu tenho minhas dúvidas sobre se o Bolsonaro falou isso mesmo, né? Se for verdade, eu não sei qual que foi o contexto, né? É bom se tivesse um vídeo, né? Alguma coisa assim, né? Pra gente saber melhor qual que era o contexto, qual foi o tom que ele falou isso, né? Mas como não tem, né? Até onde eu sei não tem, né? E até onde eu sei também a mídia é desonesta, não tem crédito, não tem moralidade nenhuma, então é, as minhas dúvidas são muito grandes a respeito dele, se ele falou isso mesmo ou não. A respeito do filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, ir armado em uma manifestação, o próprio já esclareceu sobre o assunto e eu vou deixar o link do vídeo aqui para vocês conferirem. Agora, foi notícia até internacional, é o país? É o país. É o país, falou que você estava armado. Você foi armado para manifestação? Chama a polícia. Tem um homem armado aqui. Opa, ele é policial. Pô. Você é policial. De fato, Você tá armado agora? Não, não, não. Ah, tá, posso relaxar. Eu me sinto seguro do seu lado, gente. Ah, então você não tá armado. Você não tá armado. Você tá só feliz em me ver, então. Só. Tá bom. Não, Você é que na estava verdade, armado na gente, manifestação? sim, eu sou policial federal, porte legal de arma, a arma fornecida pela própria Polícia Federal, estava desmuniciada naquele momento. É porque o policial, ele é policial 24 horas por munição? dia. Você estava sem Sim, munição? Por que você estava com ela? porque eu não posso deixar ela no carro. Se furtarem ela no carro, aí eu respondo a processo administrativo. E aí dá problema para mim. Agora ela comigo são outros 500. Entendeu? Então, realmente, a gente não deixa de ser policial federal. Se alguém vier me assaltar lá, fala, não, olha só, ladrão, com licença, eu estava apenas me manifestando. Ele fala alguns nomes ali, né? Ele fala do Olavo, né? Ele fala do Bolsonaro e os gays e fala do casamento do Bolsonaro, né? Em relação ao Olavo, entre Zé Droguinha e Olavo, sem dúvida nenhuma que eu vou acompanhar as falas do Olavo de Carvalho, né? Mesmo ele sendo astrólogo, né? E em relação ao Bolsonaro e os gays, né? O Bolsonaro deixa clara a distinção entre os gays, as pessoas homossexuais com a orientação sexual, e o movimento gaysista, né? Que não tem somente homossexuais, tem heterossexuais também no movimento gaysista, né? O Bolsonaro deixa claro isso, ele já falou sobre isso.
E o casamento Bolsonaro, né, que realmente não tem nada a ver com isso, né, casamento que ele faz o que bem entender da vida dele, né, desde que ele não queira é, é, fazer o que nem a esquerda faz, né, que quer fazer engenharia social, né, ou sexual, entre aspas, né. Aqui é o caso da Maria do Rosário, né, que a mídia gosta bastante de insistir nisso, né, e que a Maria do Rosário que começou, né, a Maria do Rosário chamou ele de estuprador, falou que ele é responsável por estupro, né, e o Bolsonaro respondeu à altura, né. Então, foi uma discussão, né, foi uma discussão que a Maria do Rosário começou, né, e o Bolsonaro somente se defendeu. Então, é só isso. A lógica em que a mulher ganharia menos que o homem é porque a mulher também trabalharia menos que o homem, porque a mulher tem filhos, ela tem que tirar licença maternidade, então ela vai produzir menos que o homem se tirar licença maternidade. O homem não tira licença maternidade, o homem ele produz mais que a mulher. Então, como o homem produz mais que a mulher, então, seria lógico o homem ganhar melhor, mais que a mulher. Isso não é devido ao sexo, mas devido à produção. Isso seria lógico e isso, e isso faz sentido, né? Se está certo ou errado, acho que não vem ao caso. A gente pode discutir isso depois, né? A gente pode fazer um debate, um hangout e coisa assim. O Jair Bolsonaro já provou que não estava pescando nesse dia em que disseram que ele estava pescando. Sem mais. Bolsonaro tem apenas um projeto de lei aprovado, e esse projeto de lei é muito bom, é muito útil para o país, é muito bom para os brasileiros. O número de leis, o número de projetos aprovados por um parlamentar não quer dizer que ele faça algum bem pela sociedade ou que ele trabalhe muito ou menos. A gente não pode esquecer que o Bolsonaro ele é somente um no Congresso, ele é somente uma voz. Ele não tem apoio político como tem os parlamentares do PT, do PMDB, que têm mais facilidade para aprovar projetos. Então dizer que ele tenha em 25 anos apenas um projeto e que ele não trabalha, é no mínimo não ter a noção das proporções, é não ter a noção do contexto em que ele está inserido, já que ele não tem força política dentro do Congresso para provar as leis que ele bem entender. O Jair Bolsonaro tem 10 projetos de lei ótimos, castração química para estuprador, entre outras coisas. Procurem no Google, que nem esse maluco, que nem o Zé Droguinha aí, ele disse aí para pesquisar no Google, então pesquise no Google sobre o Jair Bolsonaro que vocês vão ver muita coisa boa. Enquanto Jair Bolsonaro supostamente atrai skinheads, o PT atrai lixos e drogados como você. A escória do mundo como você. Então, tentando terminar esse vídeo aqui, no final do vídeo, o cara do Mortadela lá, ele fala um monte de coisa, condensa, traz um monte de informações, fala que o Bolsonaro condensa certos grupos como homofóbicos, fascistas, neonazistas, etc. Bom, sempre aqueles lugares comuns, né, fascista, né, aquela retórica da pós-guerra, né, que os soviéticos, quem era contra o regime soviético era fascista, né, aquela coisa binária, né, é, ele diz que condena homofóbicos, né, sabe, sendo que a homofobia era uma bandeira da própria esquerda soviética, né, só que da esquerda soviética houve algumas mudanças depois que no Ocidente as bandeiras mudaram aqui no Ocidente, né? Eles pegaram algumas coisas dos liberais, né? Os comunistas pegaram algumas bandeiras liberais e instrumentalizaram, né? Ele fala que o Brasil é uma democracia engatinhando, né? Uma meia democracia. A gente pode falar também sobre isso também. Ele fala que opiniões que nem do Jair Bolsonaro não cabem, né?
num país, num Estado democrático de direito. E eu digo que o verdadeiro atentado à democracia não é nem opiniões como a do Jair Bolsonaro, mas assim, a mídia desonesta que omite do povo brasileiro a existência do Foro de São Paulo, né? Que ele disse que é conspiração, né? Foro de São Paulo é conspiração, sendo que existe um site, existe documentos, né? Então, a mídia que nega essa informação ao povo, ela está fazendo um atentado à segurança nacional, cara. Então, não é um atentado à democracia, né? Então, opiniões do Jair Bolsonaro não são nada se a gente for ver o que é a nossa mídia, né? Os jornalistas e etc. É, então, uma democracia, é, opiniões como a do Jair Bolsonaro tem que ser extirpadas, já não é democracia, meu amigo. É ditadura mesmo, é regulação, é a foice, entendeu? Então, galera, se eu deixei de passar alguma coisa aí, é que não dá pra fazer um vídeo perfeito, né? É, então é isso, esse é meu primeiro vídeo que eu faço pra contestando alguém, né, dando resposta a alguém. Eu acho que ninguém vai ver essa bosta desse vídeo aqui, mas tudo bem. Quem tiver interesse, que veja e que ouça. É isso aí, galera. Obrigado. Fui.